Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes do canal Raciocinar Matemática e nesse vídeo nós iremos resolver aqui um exercício sobre coordenadas do baricentro de um triângulo, tá certo? Vamos ao enunciado. Um triângulo possui vértices nos pontos. Tem 3 pontos aqui que são os vértices do triângulo. Determine na letra A as coordenadas do seu baricentro. Veja pessoal, para descobrir o baricentro de um triângulo, precisamos lembrar do seguinte. O baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo, certo? Ou o ponto de encontro das medianas do triângulo, ou o ponto onde as pressões sobre aquela região determinada pelo triângulo são iguais. Então, baricentro é isso. E como é que a gente descobre esse baricentro conhecendo os vértices do triângulo? É só tirar a média dos valores de x de cada ponto, das abscissas de cada ponto. Então, x de A mais x de B mais x de C dividido por 3. E para a coordenada y, y de A mais y de B mais y de C dividido por 3. Tá certo? Bem simples. Então, nesse caso aqui, os pontos são esses pontos aqui, né? 2 menos 1, 3 menos 2, menos 2 e 4. Então, o baricentro, normalmente nós indicamos com a letra G, ele vai ter as seguintes coordenadas. Para x, 2 mais 3 mais menos 2 sobre 3. X do primeiro ponto, x do segundo ponto, x do terceiro ponto. Vírgula, agora o y. Menos 1 mais menos 2 mais 4 sobre 3. Pronto, então resolvendo isso aqui, ó. 2 mais 3 é 5, né? 5 menos 2 dá 3, dividido por 3 fica 1. Menos 1 com menos 2, menos 3 mais 4 dá 1. Como tem o denominador 3 aqui, fica 1/3. Então, essas aqui são as coordenadas do baricentro. Beleza, pessoal? Letra B pede para a gente determinar o comprimento das medianas desse triângulo. O que é mediana? Mediana é um segmento de reta, ou seja, um pedaço de reta que parte de um vértice do triângulo e vai até o ponto médio do lado oposto. Por exemplo, se nós tivermos um triângulo aqui, vou fazer um desenho de um triângulo qualquer, triângulo ABC. Nós temos em cada triângulo, nós temos 3 medianas. Uma mediana para cada vértice do triângulo. Então, por exemplo, a mediana relacionada ao vértice A. Então, vai ser um segmento de reta que vai sair aqui do vértice A e vai vir para o ponto médio do lado oposto. O ponto médio, vocês sabem, é o ponto que divide o segmento no meio, né? Ou seja, o meio do caminho entre B e C. Tá certo? Então, a mediana relativa ao vértice A é esse segmento de reta que parte do vértice A até o ponto médio do lado oposto, certo? Vamos chamar esse ponto médio aqui de M1. A mesma coisa a mediana aqui que parte do vértice B, que está relacionado com o vértice B. Então, ela sai do vértice B e vai até o ponto médio do lado oposto, certo? Então, seria essa linha aqui. Vou chamar esse ponto médio aqui do lado oposto de M2. E a terceira mediana desse triângulo seria o pedaço de reta, o segmento de reta que parte aqui do vértice C e vai até o ponto médio do lado oposto, vai até aqui o que a gente vai chamar de M3. Beleza, pessoal? Uma curiosidade é que as medianas se encontram num ponto aqui que é justamente o baricentro, ou seja, o baricentro é o ponto de encontro das medianas do triângulo. Tá certo? Pronto. O objetivo dessa letra B é calcular o comprimento dessas medianas. Então, qual que seria a distância de A até M1, a distância de P até M2 e a distância de C até M3, certo? Esse é o objetivo da letra B. Então, para a gente poder calcular essas distâncias, precisamos saber quem é o M1, quem é o M2, quem é o M3, né? Lembrando que M1 é o ponto médio desse lado aqui, né? Do lado BC. Como é que nós calculamos o ponto médio, pessoal? O ponto médio é calculado, olha. Pega o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto, divide por 2. Y do primeiro ponto mais o y do segundo ponto, divide por 2, certo? Tira a média aí das coordenadas. Então, nesse caso, nós vamos ter o M1 é o ponto médio de BC. Então, vamos supor que esse ponto aqui seja o ponto A, esse seja o ponto B e esse seja o ponto C, certo? Então, ponto médio de BC. Então, vamos somar aqui, ó, 3 mais menos 2. 3 menos 2 dá 1 sobre 2, né? Então, fica 1 meio. Agora o y, menos 2 mais 4 dá 2. Dividido por 2, 1. Beleza, pessoal? Vamos ver o M2 quem é. O M2 seria o ponto médio do lado AC. Então, vou pegar aqui o A e o C. Tirando a média do x, olha.
2 menos 2, 0, dividido por 2 fica 0. Agora o y, menos 1 mais 4, 3, dividido por 2 fica 3 sobre 2, 3 meios, ou se você gosta de trabalhar com número decimal, 1,5, certo? E por último aqui o M3, vamos ver quem é esse ponto médio, aqui do lado AB, então vou pegar aqui A e B. Então tirando a média do x, 2 mais 3, 5, vai ficar 5 sobre 2. E tirando a média do y, menos 1, menos 2, menos 3 sobre 2, né? Pronto. Beleza, agora vamos lá calcular o comprimento aí das medianas. Vamos pegar essa primeira mediana aqui, que vai de A até M1, certo? Calculando a distância entre A e M1. Pessoal, lembrando que para calcular a distância entre pontos, nós utilizamos essa expressão, né? Raiz quadrada, x de um ponto menos o x do outro ponto ao quadrado, mais y de um ponto menos o y do outro ponto ao quadrado. Beleza? Então, nesse caso, os pontos aí envolvidos no primeiro cálculo são os pontos A e M, né? O A e o M. Então, vamos lá. Ponto A. Então, vai ficar raiz quadrada, A e M, né? O A está aqui. Ó. Então, vai ficar x de um ponto menos o x do outro. Então, vai ficar 2 menos meio ao quadrado, é 2 de A, meio de M1 ao quadrado da fórmula, mais, agora o y, menos 1 ao quadrado. Beleza? Pronto. Resolvendo isso aqui, nós vamos encontrar a raiz quadrada. Aí vamos ver, olha. Quanto é 2 menos 1 meio? 2 menos 1 meio vai dar, olha. Fazendo uma conta aqui mais rápida, nós vamos pegar esse 2 que está no denominador, multiplicar com o 2 que está aqui na frente. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, né? E repete o denominador. Então fica 3 sobre 2. Então, ficou 3 sobre 2. Lembra que isso tudo aqui está ao quadrado, né? Mais, menos 1 com menos 1, menos 2 ao quadrado. Então, o resultado, pessoal, vai ser... Esse quadrado, quando você tem uma fração, ele vale tanto para o numerador quanto para o denominador, né? Então, 3 ao quadrado, 9. Então, vai ficar a raiz quadrada de 9 sobre 2 ao quadrado, 4, mais menos 2 ao quadrado dá 4 também. Então, resolvendo, vou colocar aqui em cima, nós vamos pegar, como a gente fez aqui, nessa etapa, né? 4 vezes 4 dá 16, 16 mais 9, 25, né? Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 25, repete o denominador, sobre 4. Como raiz quadrada de 25 é exata, a gente calcula raiz quadrada de 25, 5, né? Raiz quadrada de 4, 2. Então, resultado aí, 5 sobre 2. Vamos para a próxima mediana. Vamos pegar a mediana aqui que vai de B até M2. Descobrir o tamanho dela, certo? Então, nós vamos pegar aqui raiz quadrada. E aí, vamos lá. B e M2. M2 está aqui e o B está aqui. Então, x de um ponto menos o x do outro. Então, vai ficar 3 menos 0 ao quadrado da fórmula da distância entre pontos. Agora, menos 2, que é o y, né? Menos 3 sobre 2. Menos 2 o y do ponto B, 3 sobre 2 o y do ponto M2, que é o quadrado da fórmula. Então, aqui vai ficar raiz quadrada, 3 menos 0 é 3 ao quadrado, dá 9, né? Mais, olha, a mesma jogada que a gente fez aqui, que a gente fez aqui, vamos fazer aqui também, ó. Menos 2 vezes menos 2, menos 4, menos 4 com menos 3, menos 7. Aí você lembra que como está ao quadrado, esse menos 7 vai ficar ao quadrado, e o 2, que a gente vai repetir no denominador, fica ao quadrado também. Então, menos 7 ao quadrado dá 49, 2 ao quadrado dá 4. Então, o resultado final vai ser, ó, raiz quadrada, a mesma jogadinha que a gente acabou de fazer aqui, ó, 4 vezes 9 mais 49. 4 vezes 9, 36. 36 mais 49, 85 sobre 4, certo? A raiz de 85 não é exata, nós deixamos assim mesmo. A raiz de 4 é 2. Pronto, pode tirar da raiz. Beleza? Então, esse é o comprimento aí da segunda mediana. Finalmente, a terceira mediana aqui, nós vamos calcular a distância entre C e M3. Então, vai ficar raiz quadrada. Vamos lá, x de um ponto menos o x do outro. O M3 está aqui
e o C está aqui. Então nós vamos ter, ó, menos 2, que é o x do ponto C, menos 5 sobre 2, que é o x do ponto M3 ao quadrado, né? Mais, agora o y, ó, 4, que é o y do ponto C, menos por menos, que está aqui, é mais 3 sobre 2, aqui ao quadrado da fórmula da distância entre pontos. Então, pessoal, vai ficar a raiz quadrada, a mesma jogadinha que a gente fez anteriormente, né, para subtrair a fração, para somar a fração, a gente faz aqui, ó. 2 vezes menos 2, menos 4 com menos 5, fica menos 9. Repete o de baixo, então vai ficar menos 9 sobre 2. Como está o quadrado, esse quadrado vale tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, menos 9 ao quadrado, 81, sobre 2 ao quadrado, 4. Mais, fazendo a mesma jogadinha aqui, 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11 sobre 2, né? Essa vai ser a resposta. Aqui vai dar 11 sobre 2. Como está o quadrado? 11 ao quadrado, 121. 2 ao quadrado, 4. Beleza? Então a resposta final vai ser raiz quadrada, 81 mais 121, dá, fazendo a soma, 202 sobre 4. Como a raiz quadrada de 202 não é exata, a gente repete aqui, raiz de 202 sobre raiz quadrada de 4 é exata, nós escrevemos aqui 2, né? Beleza, pessoal? Então esse aqui é o comprimento da terceira mediana, tá certo? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, então peço que você dê um like aí, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos, para fortalecer essa iniciativa aí, a gente está sempre produzindo material para compartilhar com vocês. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.